paz do Senhor. Louvado seja o nome do nosso Deus, por mais um programa em defesa da fé. Deus abençoe a sua vida, que tem sempre nos acompanhado através dessa programação, que tem servido de bênção e alcançado muitas pessoas, não somente no Brasil, mas também fora dele. Vamos estar iniciando, a partir deste programa de hoje, um estudo bíblico sobre a alma. O tema será alma, mortal ou imortal? Eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia no capítulo de número 2 do livro de Gênesis, onde diz assim: e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Este é um outro tema que tem gerado ao longo da história muitas diversidade de pensamento teológico, muitas confusões teológicas têm surgido concernente esse estudo sobre a alma. Mas nós vamos estar estudando, a partir deste programa, o que a Bíblia ensina sobre a alma. O que a Bíblia nos transmite a respeito da alma. A alma, afinal de contas, é mortal ou imortal? O que a Bíblia ensina? Para nós compreendermos o assunto sobre a alma, é necessário fazer uma análise bíblica sobre a origem do homem. Nós vemos aqui o Senhor criando, no versículo que lemos, Gênesis 2:7, o Senhor criando o homem. O homem foi criado com uma biforme natureza. Devemos compreender a natureza com a biforme natureza material e imaterial. Ou seja, a material, a primeira, foi formada do pó da terra, quando Deus fez o homem do pó da terra. Segundo, outorgado diretamente pelo Criador, o sopro divino nas narinas do homem concedeu a vida física e também espiritual. Então nós devemos entender sobre esta biforme natureza. A vida imaterial do homem é representada pela alma e pelo espírito. Porém, esta dual natureza do homem é representada por uma tricotomia, que se constitui na parte material pelo corpo e na imaterial pela alma e pelo espírito. Eu gostaria que você que nos acompanha abrisse a sua Bíblia. 1 Tessalonicenses, no capítulo 5 e o versículo 23 diz assim: e o próprio Deus de paz vos santifique completamente, e o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós vemos nesse versículo falando sobre o espírito, a alma e o corpo, ou seja, uma tricotomia. O homem, ele é constituído de espírito, alma e corpo. Atente bem para isso, para você compreender o que nós estamos transmitindo sobre esta verdade bíblica, sobre este assunto. A tricotomia do homem, 1 Tessalonicenses 5:23, e também confirmada em Hebreus 4:12, o termo tricotomia significa aquilo que é dividido em três, ou que se divide em três tomos. Em relação ao homem, refere-se a três partes do seu ser: o corpo, a alma e o espírito. Há divergência neste ponto daqueles que entendem o homem como apenas um ser dicotomo, ou seja, duas partes, ou seja, que se divide em duas partes: corpo, alma ou espírito. Os defensores da dicotomia do homem unem alma e espírito como só partes, às vezes como se fossem uma só coisa. Entretanto, parece-nos nos mais aceitável o ponto de vista da tricotomia. É mais aceitável o ponto de vista da tricotomia.
Este conhecimento crê que o homem é uma triunidade, composta e inseparável. Só a morte física é capaz de separar o corpo material de sua parte imaterial. Então compreenda isto. Vamos lá. O corpo é a parte inferior do homem, que se constitui de elementos químicos da terra, como oxigênio, carbono, hidrogênio, nitrogênio, cálcio, fósforo, potássio, enxofre, sódio, ferro, cobre, zinco e outros elementos em proporções menores. Porém, o corpo, com todos estes produtos, sem a bênção divina, é de ínfimo valor. Então entenda isso, a composição do corpo. A alma. É preciso saber que o corpo sem alma é inerte. Ela precisa dele para expressar sua vida funcional e racional. É identificado no hebraico, no Antigo Testamento, por nepash, ou seja, no grego, no Novo Testamento, por psique. Nós devemos entender isso. O espírito é rush, ou seja, no hebraico, e no grego, pneuma. O espírito do homem não é um simples sopro ou fôlego, mas também vida imortal, conforme está escrito em Eclesiastes 12:7, e o pó volte para a terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Daniel 12:2 diz assim: e muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Lucas 20:37 está escrito assim: mas que os mortos hão de ressurgir. O próprio Moisés o mostrou na passagem a respeito da sarça, quando chama o Senhor Deus de Abraão, Deus de Isaque e Deus de Jacó. Leia também 1 Coríntios 15:53 para você entender. Ele é o principal de nossa vida espiritual, religiosa e imortal. O elemento de comunicação entre Deus e o homem, certo? O autor cristão escreveu: o corpo, a alma e o espírito constitui a base real dos três elementos do homem: consciência do mundo externo e consciência própria e consciência de Deus. Agora vamos fazer uma análise do homem. Primeiro, vamos analisar as faculdades do corpo. Então nós vamos estar fazendo uma análise, meu querido, no próximo programa sobre as faculdades do corpo, da alma e do espírito. Você não deve perder o próximo programa, pois nós vamos estar explicando sobre isso. Sabemos que será um tema de bastante debates, mas, porém, nós vamos ensinar o que a Bíblia ensina. Então, que Deus abençoe você, continue nos assistindo, dando a sua opinião, que é importante para nós, pois nós estamos ensinando a palavra da verdade aos corações de homens e mulheres que desejam aprender mais da Bíblia Sagrada. Até o próximo programa e que Deus abençoe em nome de Jesus.